Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela, reality show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Novela Flor do Caribe, capítulo 12, sábado 12 de setembro de 2020. A novela começa com Alberto dizendo que não sabe como vai contar para Dona Olívia e seu Chico da morte de Cassiano. Esté diz que não sabe ainda, mas que é para tanto ele quanto ela manter essa história de Cassiano envolvido com tráfico em segredo. Alberto fica quieto, mas concorda e diz que ele mesmo ia propor isso. Esté então afirma que quer manter a imagem de Cassiano intacta, como o homem mais incrível que ela conheceu. Alberto diz que Esté era uma mulher muito forte, que historicamente as mulheres são mais corajosas do que os homens, e diz que se ele fraquejar, se ele não tiver conseguindo, para ela ficar do lado dele. Esté diz que eles sempre terão um ao outro. Alberto então a abraça e Quirino observa. Na cena seguinte, Cassiano acha Duque e diz que vai fugir e que ele vai também, então joga uma corda e Duque tenta escalar. Na outra cena, o momento mais triste desse capítulo, onde Esther e Alberto chegam à casa dos pais de Cassiano. Dona Olívia vê Esther com uma urna onde está a suposta cinzas de Cassiano. Depois, volta para Duque tentando fugir, mas ele não aguenta e cai. Cassiano então fala para ele não fraquejar e que se ele não fugir com ele, Cassiano, vai descer lá e ficar preso com ele para sempre. Na outra cena, a família de Cassiano está inconsolada e seu Chico fala para Alberto que sabe que ele fez tudo que pôde e que já viu o que tinha que ver e sai. Alberto então pede permissão para Dona Olívia para falar com a aeronáutica sobre a morte de Cassiano, para poupá-los desse trabalho. Dona Olívia então permite e Alberto pergunta se Esté vai ficar. Ela acena que sim e ele sai desejando força a Dona Olívia e Thaís, que estão chorando muito. Na outra cena, a filha de Donato conta para ele que foi na escola e que a professora pediu para ela escrever a frase do dia no caderno. Ela escreveu que ama seu pai. Donato a abraça e agradece, e vê a casa dele pichada com a palavra assassino. Donato então esconde sua filha e entra na casa. Donato entra com pressa e fala para Bibiana cuidar da menina, e sai. Bibiana pergunta a sua filha o que houve, e ela diz que não sabe. Seu Donato sai e vai limpar a pichação. Hélio chega e seu pai o olha com um olhar que diz: olha, o que eu tô passando por sua culpa. Hélio então ajuda o pai a limpar a pichação e os dois se cumprimentam pelo olhar. Na outra cena, Duque consegue enfim escalar e os dois correm, mesmo com Duque ainda dizendo para Cassiano ir sozinho. Na cena seguinte, seu Chico pega a farda de Cassiano e Dona Olívia chega e pergunta o que ele está fazendo. Seu Chico diz que está alisando a farda de Cassiano. Dona Olívia, chorando muito, pergunta se ele está querendo sentir o cheiro de Cassiano e que se ele está sentindo o mesmo aperto no coração que ela. Seu Chico afirma que Cassiano não morreu. Dona Olívia diz que queria ter a mesma certeza que ele e que como ela vai viver sem o filho dela. Seu Chico fala para ela não chorar, porque faz ele sofrer ainda mais. Dona Olívia então pergunta como ela não vai chorar, se ela nunca mais verá o filho dela, e mostra fotos de Cassiano de farda e uma foto de Cassiano com Esté sorrindo, e diz que nunca mais vai ver aquele sorriso de novo, e que Alberto e Esté nem explicaram direito como ele morreu. Chico pega na mão de Olívia e fala que ela queria saber o que ele estava fazendo. Pois bem, ele fala para ela colocar a farda de Cassiano no sol para não mofar, porque Cassiano vai voltar. Na cena seguinte, Cassiano e Duque são capturados e os seguranças o levam até Dom Rafael.
Dom Rafael diz que ficou magoado pelos dois tentarem fugir. O brasileiro, que recebeu toda a sua hospitalidade, Duque, que era o seu braço direito, seu homem de confiança, mas diz que ele é um homem piedoso e fala que, além de perdoá-los, vai dar a eles algumas regalias. E diz que Cassiano está livre do trabalho da mina e que Duque continuará fazendo os documentos para ele, Dom Rafael. E que o único detalhe é que agora ele não sairá do seu quarto para fazer esse trabalho. E que, na verdade, ele não sairá do quarto para fazer nada. E fala para eles irem, que ele mesmo vai mostrá-los os novos aposentos deles. Dom Rafael os leva para uma cela e diz que fez questão de levá-los e que é para eles aproveitarem a nova instalação. E sai. Duque fala para Cassiano que ele achou que estava fugindo daquele inferno e que esse aqui será muito pior. Na cena seguinte, seu Samuel diz que não acredita que Cassiano está morto e pergunta como isso aconteceu. Lindaura fala que foi um acidente, mas seu Samuel diz que foi um acidente, mas como foi esse acidente? Como surgiu? Ele estava dirigindo? Foi um táxi? Alguém bateu nele? E pergunta a Esther se eles foram à polícia. Esther lembra de tudo que o delegado falou para ela sobre Cassiano estar envolvido com o tráfico, a perseguição e a morte. Esther então diz que vai deitar, que está há 2 noites sem dormir e vai para o quarto. Lindaura diz que dói muito ver a filha sofrer e que Cassiano era o amor da vida dela. E o que será de Esther agora? E seu Samuel diz que tem alguma coisa mal contada nessa história e que até agora não conseguiu entender a história desse acidente e pergunta se ela não sentiu que Esther estava escondendo alguma coisa deles e que algo muito grave aconteceu com Cassiano no Caribe. Lindaura fala que Esther está tensa, triste e nervosa com tudo que está acontecendo e que ele está imaginando coisas. Na outra cena, Alberto conta para o comandante que Cassiano faleceu devido a uma fatalidade. O comandante lamenta e diz que vai providenciar a baixa de Cassiano por falecimento e também a transferência do corpo do exterior para o Brasil e que lamenta muito a morte dele e que perdeu seu melhor piloto. Alberto diz que ele perdeu o melhor amigo e que não precisa providenciar a papelada porque ele já fez isso lá mesmo no Caribe e que trouxe uma urna com as cinzas de Cassiano. O comandante diz que ele é um grande amigo. Alberto então sugere uma homenagem a Cassiano. O comandante diz que sim e que fará tudo o que tiver ao alcance dele. Alberto então diz que avisará os amigos e familiares. Na cena seguinte, ela está no computador estudando e Bibiana chega e fala que já é tarde e que ele está muito estranho desde que o pai dele foi preso. E continua dizendo que Hélio fez de tudo para poder ajudar o pai, que correu atrás do melhor advogado e que o pai dele já está solto. Hélio diz que essa história ainda não acabou e pede para a mãe que reze. Reze muito. Bibiana diz que sempre reza, e não só para Donato, mas para a família toda, e conta que Donato contou para ela da conversa que teve com Hélio. Ele fica meio espantado e ela diz que contou que ele vai trabalhar para o Grupo Albuquerque assim que terminar a faculdade, que está muito orgulhosa de Hélio, e manda ele desligar o computador e ir dormir, e dá um beijo nele, e se despede. No dia seguinte, os pescadores estão fazendo um brinde a seu Donato, e Juliano fala que os peixes até se esconderam enquanto ele não estava lá. Seu Donato abraça Juliano e diz que ele é um menino de ouro. Enquanto isso, Hélio vem vindo e Juliano aponta para ele dizendo: "Olha lá quem está vindo." Donato então fala para ele acelerar a embarcação. Juliano pergunta se não vai esperar por Hélio. Donato diz que não e sai de barco enquanto o filho o observa indo embora. Na cena seguinte, Alberto diz que refez a parceria com Dom Rafael e com a reativação da mina da Vila dos Ventos, eles vão ter um bom lucro. Seu Dionísio fica calado e Beto pergunta se seu avô o ouviu. Dionísio diz que ouviu e pergunta o que Alberto quer, um elogio? Alberto diz que não, que isso ele vai receber mais tarde, que só está dizendo que as coisas estão indo bem. Dionísio fala que quer entender
que primeiro Alberto manda Cassiano para uma armadilha, depois se arrisca indo até lá e depois denegria a imagem de Cassiano para Esther e fala que tudo isso foi um tanto quanto perigoso. Alberto então diz que foi uma jogada de mestre e pergunta se seu avô também não passou por nenhum perigo durante esse tempo que construiu aquele império. Zuleika entra e diz que os salineiros chegaram. Alberto então diz que é para elas acomodá-lo e servir algum suco, salgadinho, qualquer coisa, que ele já vai. Alberto então fala com seu avô que é hora de dar outro grande passo. Dionísio diz que esse passo também é bem perigoso e que certamente os trará prejuízo. Alberto diz que ele está pensando no futuro, mas que se seu avô não concorda com essa atitude, ele deveria ter dito antes. Dionísio diz que não, que quer assistir de camarote como o neto dele vai implantar essa nova direção, de receber a peãozada na sala de casa e tal. E diz que vai dar muitas gargalhadas vendo seu neto dar uma de bom patrão, de homem humilde, e Alberto completa, de homem do povo. Alberto levanta e beija a cabeça de seu avô e diz que o ama. Alberto chega na sala e pede 1 minuto de atenção do salineiro e diz que dedica esse momento, esse ato, a Cassiano, filho de seu Chico que não está presente, que foi até o Caribe recuperar esse dinheiro e acabou morrendo estupidamente. E diz que vai indenizar todos os salineiros exatamente como o advogado contratado por eles pediu, e mais um plano de saúde para que eles tratem o problema que houveram durante todos esses anos, e continua dizendo que agora é uma nova era. Doralice comenta dizendo que Alberto sempre foi meio maluco, mas que lá no fundo sempre foi uma boa pessoa. Alberto diz que agora é só eles assinarem um recibo e que é uma pena que seu Chico não esteja ali para ver aquele momento. Na outra cena, Alberto chega para seu avô e diz que a dívida com os salineiros está paga. Dionísio diz que isso é criar cobra em seu próprio quintal e diz que o jeito de Alberto governar vai dar cada vez mais confianças para os salineiros quererem mais e mais regalias e que daqui a pouco eles que estarão no poder. Alberto diz que vai na casa de seu Chico entregar pessoalmente o cheque, já que o velho está se debatendo pela casa, pela cegueira e pela perda do filho, e fala que os salineiros não são tão espertos assim. Na cena seguinte, Cassiano diz que não tem maneira de sair dali. Duque pede calma e fala que antes deles saírem daquela cela, eles precisam achar uma maneira de sair daquele lugar, se referindo ao castelo de Dom Rafael. E diz que precisam estudar aquele mapa, porque ele, Cassiano, pode ter certeza que quando eles conseguirem sair dali, sobreviver lá fora será ainda mais difícil, e mostra que depois do rio tem uma passagem. Cassiano interrompe e diz que se tivesse pelo menos um telefone, conseguiria ligar para Alberto e ele o tiraria daquele buraco. Duque então pergunta se Cassiano é idiota ou o quê? Diz que esse que se diz amigo de Cassiano o traiu e que foi ele que colocou Cassiano naquele buraco, e pergunta se Alberto tivesse realmente preocupado com ele, já não teria movido céus e terra para encontrá-lo. Cassiano pergunta como o Duque pode falar assim de alguém que ele nem conhece e afirma que o Alberto é amigo dele desde pequeno, é parceiro dele, é irmão dele e que jamais faria isso com ele. Duque então fala para Cassiano raciocinar com ele. Diz que Cassiano falou que Alberto entregou a maleta pessoalmente e que ninguém chegou sequer perto dela, até chegar nas mãos de Dom Rafael, e que ele mesmo, Cassiano, viu que o especialista verificou os diamantes na frente dele. Então, quem mais poderia ter trocado os diamantes por cristais de sal? Alberto então repensa e diz: Alberto? Não, Alberto é meu amigo desde pequeno, por que ele faria isso? E Duque diz: para haver uma traição só pode ser por 2 motivos: dinheiro ou mulher. Cassiano então relembra de quando Beto pediu para ele levar os diamantes. Lembra também que Beto falou que quando era pequeno não deixaram ele e Esther se casar. Lembra também que Alberto disse que quando ele chegasse no Caribe teria alguém esperando.
E por último, lembra que seu pai o alertou sobre Alberto e que não confiava na amizade dele e pediu para ter cuidado com os Albuquerque. E Duque diz que Alberto é seu algoz. Cassiano diz: Alberto, Esther. Duque fala que Esther não, que Esther o ama. E Cassiano diz: não, Duque, Esther eu tenho certeza que me ama e que vai ser Alberto que vai dar forças a ele para sair dali e que ele vai viver cada dia naquele inferno na intenção de sair dali. E que se Alberto for mesmo responsável por ele, Cassiano, estar ali, ele vai transformar a vida de Alberto num inferno. Na cena seguinte, Thaís chora e diz que sente muita falta de Cassiano. Lembra de quando ele saía cedo e a acordava, que ela odiava aquilo, mas que agora ela sente muita falta. Alberto diz que não é a mesma coisa, mas que se ela precisar dele, ele estará lá para ela e para a família dela. Esther diz que não aguenta mais ouvir a mãe chorando e o pai delirando falando que Cassiano vai voltar. Nisso, Dona Olívia chega e pede desculpa a Alberto e fala que seu Chico não está em condições de recebê-lo. Thaís diz que precisa trabalhar e mais uma vez Alberto fala para ela contar com ele para qualquer coisa. Alberto então entrega o cheque para Dona Olívia e fala para ela entregar seu Chico e que aquele é o mesmo valor que ele pagou para todos os salineiros. Dona Olívia diz que é muito dinheiro e Alberto fala para ela falar para seu Chico aceitar e que era o sonho de Cassiano ver o pai enxergando de novo e completa dizendo que também está sentindo muita falta dele. E pede um abraço e diz que esperou Thaís para dizer que foi na aeronáutica e combinou com o comandante uma homenagem para Cassiano e que seria bom que se os familiares de Cassiano fossem, ou melhor, seria bom se toda a Vila dos Ventos fosse. Dona Olívia agradece e diz que vai tentar convencer seu Chico aí, mas que na cabeça dele Cassiano vai entrar pelaquela porta a qualquer momento e pergunta quando vai ser a homenagem. Alberto diz que será no sábado de manhã. Na cena seguinte, é a homenagem de Cassiano, e no meio de muitas imagens de aviões e com a presença de todos de Vila dos Ventos, Quirino tem a palavra e fala que conhece Cassiano desde pequeno, desde que ele era um garoto, desde que chegou à Vila dos Ventos, e que era um menino sonhador que tinha um sonho de se tornar piloto da aeronáutica, e ao lado de sua amada Esther, ele conseguiu, mas que dessa vez Cassiano vai voar para o céu e que agora todos os verão no ar. E uma homenagem é feita pelos aviões da Força Aérea. Esther chora e desmaia. Na cena final, Alberto chega com Esther no colo e a coloca na cama, e enquanto isso faz carinho no rosto dela. Thaís chega, acha aquilo estranho e fala para Alberto sair que ela cuida de Esther. Thaís então pergunta a Esther se ela está bem, o que ela está sentindo. Esther então fala que está grávida de Cassiano. E assim termina o capítulo 12 de Flor do Caribe. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixe seu like e o seu comentário também. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.